Bem-vindo ao canal Descendo o Machado, um canal de resenhas rápidas, sinceras e anônimas de literatura nacional contemporânea. Aqui o Machado desce. O Crime no Edifício Jalo, de Luiz Biagioni, tem 170 páginas e é da editora Rua do Sabão. John e sua esposa Carol moram com a filha dele, Gina, no apartamento 121 do edifício Jalo. No apartamento 11 mora o pai de Carol, Edmundo, e no 122 mora um sujeito chamado Carlo. Alguns outros moradores são mencionados, mas sem destaque. Os nomes dos personagens causam estranheza já de início. John, Frank Lacalle, Roland Kerr, Ian Seller, Christian Pitt, Carlyle, Hal Marduk. Que diabo de nomes são esses? Eu cheguei a ficar na dúvida se a história se passava mesmo no Brasil. O tal Carlo está incomodando o prédio ao dar festas, com, abre aspas, gargalhadas, gritos e até barulhos que sugeriam sexo e orgias, fecha aspas. Somos informados também que ele incomodava por ser negro e gay, em meio a moradores brancos e héteros. Mas isso é só afirmado pelo narrador, não é mostrado na história. Esse problema, aliás, perpassa todo o livro, como veremos. Carlo aparece morto certo dia. A investigação fica a cargo da policial Nanette, que por coincidência namora Pete, um dos moradores. Bom, com relação ao enredo, é uma história de mistério do gênero giallo, um gênero mais afeito ao cinema, né, mais próprio do cinema e que é um pouco diferente do tradicional whodunit da Agatha Christie, por exemplo, né? Bom, ao longo da história a gente fica sabendo aí sobre as personalidades dos personagens, suas vidas, né, suas idas e vindas, suas motivações, e no fim é revelada a identidade do assassino. Em contraste com o livro que eu resenhei anteriormente, O Crime do Bom Nazista, aqui os personagens têm alguma profundidade, né? A gente acompanha sessões de análise do personagem John e as ansiedades aí da sua esposa, da sua filha, tem um pouco do passado do Edmundo e tal. Mas as caracterizações ainda são um pouco preguiçosas e esquemáticas, tá? Sobre a personagem Carol, por exemplo, é dito que, abre aspas, participava de duas organizações não governamentais, uma de linha pacifista e outra que arrecadava fundos e alimentos para pessoas necessitadas. ONG pacifista no Brasil, quer dizer, uma coisa meio importada, né? O Brasil, malemar, tem exército. E pessoas necessitadas é uma coisa meio vaga, né? Seria, assim, é num bairro específico, o que que ela faz nessas ONGs, ela trabalha lá, ela só dá dinheiro, enfim, não, isso é uma caracterização que está jogada, mas sem nenhuma exploração, né? Sobre o John, nós ficamos sabendo que ele, abre aspas, estava com a vida estabilizada, era sócio do sogro no escritório de advocacia. Tinha uma relação tranquila com a mulher, fecha aspas. Já sua filha Gina, ela era, abre aspas, estudiosa, consciente, participativa, fecha aspas. Parece que o narrador ele quer se certificar que que o leitor entenda rápido como são os personagens, então ele vai contando como eles são, né? Não tem tempo de mostrá-los em ação, de mostrar como que é a vida deles e dar ao leitor a chance de vê-los, né? De ver como que eles são, né? Em vez disso, eles vão sendo simplesmente descritos, né? A gente também não vê muito da atividade da detetive, né? Ela só aparece para fazer perguntas, para fazer interrogatórios, né? A gente sabe que ela tem um relacionamento com o tal do Pete e que, abre aspas, a relação dos dois era suave e sem expectativas. Nenhum dos dois jamais citou o casamento, morar juntos ou ter filhos, fecha aspas. Note aí a repetição, né, da locução dos dois, né? Nós vamos voltar a essa questão. E eles também, abre aspas, eram muito diferentes, mas era justamente isso o que os aproximava, fecha aspas. Uma caracterização absolutamente genérica, né? A gente lê que quando a detetive chegou na cena do crime, ela pediu exames de digitais e de DNA para os técnicos. Ora, exame de DNA do quê? O Brasil não tem cadastro de DNA. Você não pode coletar o DNA de uma pessoa e passá-lo por um sistema para descobrir quem é. Não existe isso, né? Aqui nós só temos exame de DNA com duas amostras e o exame diz se essas amostras são da mesma pessoa ou são de parentes próximos. É só isso que você pode fazer. Então não tem sentido um detetive chegar numa cena do crime e pedir exame de DNA, né? A maior fraqueza da história é realmente a falta de narração. Quer dizer, o texto ele conta muita coisa,
né? A voz do narrador, ela nos diz o que aconteceu, ela fala como que as pessoas são, mas a gente não vê as coisas acontecendo, certo? A gente só ouve dizer pelo narrador, né? Isso prejudica bastante, né? Os personagens praticamente não interagem entre si, a gente só vê eles em capítulos isolados, né? E temos então o narrador contando as coisas e a policial fazendo os interrogatórios e isso dificulta muito a criação do que seria o clima adequado de um romance de suspense, né? Que é quando as pessoas suspeitam umas das outras, ou acusam umas das outras, ou investigam umas às outras, ou tentam parecer inocentes umas para as outras, etc. Isso tudo tá ausente, né? A linguagem também é, decepciona um pouco nesse livro, ela é um tanto quanto simplória, né? Por exemplo, evita o uso de metáforas ou de figuras de linguagem. Por outro lado, sobram repetições e explicações desnecessárias, que são coisas que incomodam na leitura, né? Vou trazer alguns exemplos. Logo no começo tem um parágrafo que diz o seguinte: ninguém reclamava do barulho ou do que quer que fosse. No parágrafo seguinte tá que fulano não era uma pessoa de se adaptar ao que quer que fosse. Então, em 2 parágrafos seguidos, a expressão do que quer que fosse. Vejamos esse parágrafo a seguir, abre aspas. Aquele casaco era inesperado e até incongruente. Não fazia tanto frio naqueles dias para justificá-lo. Não havia previsão para um inverno tão rigoroso. Também havia o fato de que Carol não saía tanto de casa. Eles já não saíam mais. Não havia uma vida social que justificasse aquele presente. Mas Carol ficou feliz, claro, e demonstrou a felicidade. Fecha aspas. Em poucas linhas nós temos 3 repetições, né? Tem 2 vezes a palavra tanto, tem saía, depois saíam e tem feliz, felicidade. Um outro parágrafo, abre aspas. Mal abriu a boca para fazer qualquer comentário quando sentiu a boca de Jim colada na dela. Afastou um pouco a cabeça, assustada, mas ele passou os braços pela sua cintura e investiu de novo. Jim sabia beijar. Ela beijou o rapaz. Fecha aspas. Então, logo no começo nós temos 2 vezes boca. No final do trecho nós temos beijar, beijou. E temos uma descrição que é muito pobre, quer dizer, ela diz: Jim sabia beijar. Mas o que significa isso exatamente, né? O que ele fez que convenceu a outro personagem que ele sabia beijar, né? E mais importante, o que a outra personagem pensou, o que ela sentiu, né? Nada disso aparece, né? Um outro parágrafo, abre aspas. Seus sentidos estavam alterados. Ao deixar a cama, ela se dirigiu para o sentido oposto ao closet e ao banheiro, como se estivesse perdida dentro do próprio quarto. Depois, corrigiu seu curso. Fecha aspas. Ora, se você diz que a personagem foi para o lado oposto ao que pretendia ir, já fica claro que os seus sentidos estavam alterados, né? Ou você diz uma coisa ou você diz a outra. E depois o texto ainda explica que era como se ela estivesse perdida, que é mais uma vez a mesma informação, né? Outro parágrafo, abre aspas. Carol parecia não estar neste mundo. Comia como se estivesse catatônica. Gina achava que ela fosse errar a boca ao levar o garfo cheio de macarrão. Ela não está bem mesmo, pensou. Se você já está dizendo que a pessoa está catatônica, que ela vai errar a boca quando levar o garfo, você não precisa terminar dizendo que ela não está bem. Nós já entendemos, né? Outro exemplo do mesmo tipo, abre aspas. Pensou que o sábado estaria bom para tomar vinhos mais tarde e relaxar um pouco diante da TV com cobertores. Pensou que seria um sábado tranquilo. Fecha aspas. Se você já está dizendo que a pessoa pretende relaxar na frente da TV tomando um vinho, então já está claro que o dia vai ser tranquilo. Não precisa dizer que ela pensou que o dia vai ser tranquilo. Certo? Abre aspas. Pete abriu um vinho e serviu uma tábua de queijos para Nanette, enquanto ela contava sobre as últimas descobertas. O namorado fazia observações engraçadas e inteligentes, e ela pensou que era isso que amava nele. Fecha aspas. Note que o leitor tem que acreditar que as observações eram engraçadas e inteligentes, né? É isso que o narrador nos conta, mas não dá nenhum exemplo. Por que nós não ficamos sabendo quais observações eram essas para nós julgarmos por nós mesmos, se nós achamos engraçadas e inteligentes, né? Eu acho que um bom romance de mistério, que se propõe a ser de mistério, ele precisa da atmosfera certa. Ele precisa ter vários suspeitos. Esses suspeitos precisam ter as suas motivações, as suas personalidades. Nós temos que vê-los em ação, interagindo um com o outro, né? O enredo tem que ter investigação, tem que ter pistas, tem que ter descobertas, tem que ter surpresas, tem que ter subtramas, né? E tudo isso
dá muito trabalho, leva muito tempo, e um livro extremamente curto não consegue fazer isso, né? Além disso, no Crime do Edifício Jalo, eu acho que a linguagem é muito simples, né? Simplificada demais, muitas repetições, muitas explicações, pouca narração, né? E sobra a falação do narrador e falta testemunho em primeira mão das ações dos personagens. Esse livro leva 2 machadadas.